Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu volto para falar um pouquinho do que foi principalmente a partida de ontem entre Cruzeiro e Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores, que aconteceu lá no Mineirão e acabou com um empate de 1-1. E eu também, mais pra frente no vídeo, vou trazer um pouquinho sobre a demissão do Zubeldia no Fluminense que empatou também nas oitavas de final em 0-0 no Maracanã contra o Rivadavia. E aí isso acabou culminando na demissão do Zubeldia, mas vai um pouco além desse empate apenas. Vamos primeiro falar um pouquinho do jogo do Flamengo e do Cruzeiro, depois eu entro no mérito do Zubeldia mais pro final. Bom, nesse jogo entre Flamengo e Cruzeiro pelas oitavas da Liberta, já se esperava muita coisa, né? Principalmente assim porque era o melhor jogo. Assim, na minha opinião e na opinião, acredito, na maioria das pessoas, era o melhor jogo das oitavas de final. Porque a gente até tem, por exemplo, Rosário Central e Corinthians, que eu imagino que vai ser um jogo interessante, o próprio Fluminense e o Rivadavia era um jogo minimamente interessante, só que realmente de maior nível técnico, considerando ambos os times envolvidos, era sem dúvida Cruzeiro e Flamengo. Então se esperava muito dessa partida e o que os times poderiam trazer. É um confronto que vai definir o ano, né? Tanto pro Cruzeiro quanto pro Flamengo, porque já agora em agosto, semana que vem, a gente já tem definido quem passa e quem não passa, e aí, por exemplo, o Flamengo tá fora da Copa do Brasil, né? E isso muda completamente o ano, porque aí o Flamengo vai focar apenas no Brasileirão, enfim, muda-se toda a questão estratégica para os últimos 3 meses. Dito isso, como é que foi o jogo em si, né? O jogo foi muito bom e eu fiquei muito contente de ver, assim, uma partida bem jogada de futebol. Né? E, como vocês sabem, eu sou torcedor do Flamengo, então, obviamente, ficaria mais feliz se tivesse sido 12-0 pro Flamengo. Só que eu acho que tem um outro aspecto muito interessante, que é o do futebol bem jogado. A gente raramente vê no futebol brasileiro um jogo que você não se irrita a cada 10 minutos por algum motivo. Seja por um árbitro muito ruim, pelos jogadores fazendo cera, cavando falta, bololô, muito picotado, os jogos tendem a irritar. Ainda mais na Libertadores, né? Que muitas vezes os times brasileiros enfrentam times muito piores, né? Times muito abaixo que abusam ou das faltas ou da cera, né? Ali do antijogo, para tentar nivelar as coisas. E com árbitros que muitas vezes são bem coniventes com esse tipo de situação também. Então, no jogo de ontem, exatamente por ambos os times serem muito fortes e estarem dispostos a jogar futebol e não a enrolar o jogo ficou bom. Eu até achei que o árbitro foi bem assim no cômputo geral do jogo, ele deixou o jogo fluir bastante, eu acho sempre positivo, né? E os dois times estavam ajudando a arbitragem. Você via pouco bolinho, você via pouca reclamação sem motivo aparente, você via jogadores tentando agilizar o jogo para ter vantagem futebolística e não causar uma desvantagem para o seu adversário. Isso é sempre bom de ver e raro de ver também. Considerando ali o início da partida, né, o Cruzeiro ele começa melhor no jogo, ali um pouco naquele ímpeto de estar jogando em casa, né, o jogo de ida em casa, o Cruzeiro tem que tentar resolver o mais rápido possível. Começa bem, numa boa rotação, e aí já tem um dos lances que são, na minha opinião, os lances capitais, né? O primeiro lance capital do jogo é ali por volta dos 5 minutos, é muito cedo. Tem um lançamento que é feito no segundo pau, e aí o Wesley, né, que é o jogador do Cruzeiro que fecha no lance, ele aparece completamente sozinho, praticamente dentro do gol. Ele tava literalmente dentro do gol. Eu não posso mostrar os lances porque senão meu canal cai, né? Mas ele tava praticamente dentro do gol, com o goleiro assim meio desesperado, sabe? E ele dá de peito na bola e joga a bola pra fora. Um lance inacreditável, um gol perdido assim, escabroso. Tanto que na hora eu achei até que ele tava impedido. Pelo tão livre que ele ficou dentro da pequena área. Eu falei, ah não, ele saiu antes, tava impedido. E no replay não parece que ele tava impedido não, parece que ele tava em posição legal. Então seria gol do Cruzeiro. E o cara perdeu um gol assim, inacreditável, que não pode perder nesse tipo de confronto logo aos 5 minutos. Né? Mas isso não mudou muito o cenário pro Cruzeiro, que continuou criando, continuou tentando ter uma pressãozinha. Só que o Flamengo, como também é um time que gosta de ter a bola no pé, tem jogadores que sabem trabalhar o jogo, em vários momentos conseguia diminuir o ritmo do Cruzeiro. Né? Não era só aquela pressão insana e o Flamengo estava num contra-ataque lá atrás, não era isso. O Cruzeiro teve ali, num primeiro momento, um pouco controle das ações, só que sempre que a bola ficava com o Flamengo conseguia arrefecer um pouco esse ímpeto do Cruzeiro, diminuir um pouco o ritmo do jogo e trabalhar melhor a bola na intermediária também. Isso foi mais ou menos o cenário do primeiro tempo inteiro, né? Aos 10 minutos, não muito tempo depois desse lance que eu falei, teve o segundo lance capital do jogo, que foi a entrada do Matheus Henrique, né, também conhecido como Mateuzinho, que ele deu ali no Bruno Henrique uma solada no tornozelo, bem alto assim, bem acima, né, do que seria ali o lugar de cartão amarelo, mas no pé,
que ele dá uma solada no Bruno Henrique e, assim, poderia ter sido uma lesão grave, tá? Dava pra quebrar facilmente ali a canela ou o tornozelo do Bruno Henrique. Ele até tá com muitas dores e não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente deve saber ainda hoje, né? O Flamengo deve divulgar. Só que foi uma entrada muito temerária, que o árbitro deu cartão amarelo, ele estava próximo ao lance, ele dá cartão amarelo, e assim, o replay, cara, na minha opinião, e aí não é porque eu torço pro Flamengo, cara, é pra cartão vermelho, porque ele dá uma entrada muito acima, e com risco grave de lesionar o seu adversário. Tipo assim, poderia ter quebrado o tornozelo do Bruno Henrique num cenário idêntico, sabe? Às vezes o pé só precisava estar mais plantado no chão. Então, assim, o VAR não chamou para cartão vermelho. E pelo que o Mateuzinho, né, o Matheus Henrique disse no pós-jogo, o árbitro falou para ele que o lance foi grave, só que pegou de raspão, faltou intensidade. E aí, por isso, ele deu o cartão amarelo. Mas o próprio jogador disse depois do jogo que ficou com muito medo de ser expulso. Isso quer dizer, cara, que assim, era para vermelho, né? Mas eu consigo enxergar o porquê que o árbitro não expulsou. Porque, de fato, não é que o pé chega assim, em cheio, né? Ele pega e sai, né? Ele pega e sai. Só que pra mim isso não é raspão. Eu entendo o que o árbitro pensou e o VAR pode ter avaliado, mas pra mim isso é pra cartão vermelho. Enfim, mas seguiu. De qualquer forma, no jogo ele seguiu na partida, mas o Matheus Henrique está fora do jogo de volta, porque ele estava pendurado. Então, por ter tomado o cartão, ele não joga a partida de volta. Dito isso, o jogo continuou 11 contra 11, seguiu, e esse foi aí o segundo lance capital dessa partida. O resto do primeiro tempo, né? Assim, não teve mais nada muito impactante. Foi um jogo muito disputado e que não disputado no sentido de nada acontece, mas disputado no sentido de os dois times a qualquer momento podem criar algo. Só que a qualidade do adversário, né? Isso vale para os dois lados, impedia que as coisas acontecessem. Não era porque estava tendo muito erro ou porque o jogo estava meio bumba meu boi, seja o que Deus quiser. Na verdade, não, era o completo oposto. Ambos os times atacavam muito certo e marcavam muito certo também. Isso dificulta que o adversário crie algo. Só que a todo instante você conseguia perceber que as jogadas estavam com potencial de se tornarem perigosas. Mas, no primeiro tempo, não muita coisa aconteceu. Teve um outro chute pro gol, o goleiro pegou, o Otávio do Cruzeiro foi bem no jogo, ele parecia um pouco nervoso no início, mas no final das contas fez algumas boas defesas, né? Chegou a ter uma bola no travessão do Flamengo, né, que o Bruno Henrique chuta, mas ele estava um pouco desequilibrado, consegue acertar o travessão ainda, mas de fato não foi tão perigoso assim, né? O Arroio também teve algumas chances no primeiro tempo, mas acabou ficando por isso, mais um jogo bem jogado. Foi um jogo bem jogado. Já voltando para o segundo tempo, as coisas mudaram um pouco no cenário, né? Não teve mudanças, né, de peças na volta do segundo tempo, só que o Cruzeiro ele voltou tentando de novo impor aquele tipo de pressão característico do time que está jogando em casa. O que ele tentou fazer no início do primeiro tempo, ele tentou replicar no início do segundo tempo. Isso está mais do que certo, não tem jeito. Você vai na empolgação da torcida e tenta ali durante principalmente os primeiros 10, 15 minutos às vezes, algum tipo de abafa para tentar um bom resultado e depois jogar o resto do tempo de acordo com o que você conseguiu. E no segundo tempo, diferente do primeiro, o Cruzeiro foi feliz, né? E ali, mais ou menos também antes dos 10 minutos, acho que foi aos 5, 6 minutos do segundo tempo, né? O Arroio fez uma jogada muito bonita, né? Não foi só o Arroio, mas o Cruzeiro conseguiu uma jogada muito bonita ali pela ponta direita. Ele consegue cortar ali o Samuel Lino, que passou batido, e faz um golaço. Ele chuta a bola, né? E coloca a bola no ângulo do Rossi, sem chance pro goleiro do Flamengo, e abre o placar ali antes dos 10 minutos do primeiro tempo, né? E isso foi um ponto de virada para a partida, porque até então o jogo estava disputado, mas estava muito em aberto. A partir do momento do gol do Cruzeiro, cara, dá-se uma ideia de que o Cruzeiro vai ter um amplo domínio até o final. O estádio explode, você começa a ter uma pressão vinda da arquibancada, os jogadores do Cruzeiro sentem que deu bom, porque depois de um primeiro tempo que não conseguiram furar o Flamengo, fala, pô, difícil. Na hora do gol, os caras acreditam. Eles falam, caraca, dá. E dá pra fazer mais. Isso é muito importante. O futebol ele tem esse aspecto psicológico que é crucial, tem que sempre ser levado em consideração. Fatos que não interferem praticamente, né? Praticamente eu digo, tipo, na prática, né? Em nada do que aconteceu antes e depois desse fato, muda completamente o cenário. Então, o que eu quero dizer, né? Quando sai o gol do Arroio, na prática, isso não muda em nada para todos os outros atletas, inclusive para o próprio Arroio, o que vai acontecer dali em diante. Foi um gol, foi um lance. Foi um lance específico que aconteceu. Agora, isso muda tudo.
Porque mesmo que o jogador do Flamengo, pô, nada mudou do minuto anterior para esse. Agora ele tá sob pressão. E o jogador do Cruzeiro tá empolgado e acha que consegue. E isso muda o tipo de jogada que é executada por todo mundo em campo, né? E aí você tem aquele famoso clima da partida que muda também. E isso mudou. E até ali até a metade do segundo tempo, o Cruzeiro ele tinha muita superioridade. Ele teve ali uns 10, 15 minutos de bastante superioridade no jogo, começou a incomodar demais a defesa do Flamengo, começou a pressionar e você percebeu um Flamengo muito sem saída. Porque como ele recuou um pouco, se retraiu, os jogadores que estavam em campo não passaram a ser mais muito da característica talvez que fosse mais interessante. O Flamengo estava precisando de um atacante para reter a bola, para servir ali um pouco de parede, para ter a bola no pé e conseguir ganhar tempo para o time avançar. E isso não era mais o Bruno Henrique, ainda mais cansado, né? Então, ali por volta dos 20 e poucos minutos do segundo tempo, o Leonardo Jardim promoveu duas mudanças que para mim foram, né, as cruciais para o jogo, que foi tirar o Arrascaeta, que já tinha amarelo e estava cansado, e tirar o Bruno Henrique, né, e colocar o Paquetá e o Pedro no lugar deles. Basicamente o que ele faz nessa mudança é você trocar o tipo de atacante. O Bruno Henrique estava jogando de centroavante, né? Mas ele não é um centroavante. E aí você tem, em vez de um jogador de velocidade e de facão e de jogada em profundidade e de finalização de fora da área, você põe um centroavante mais pesado que consegue fazer melhor parede, pivô, reter a bola, atacar espaço no curto, né, no curto espaço ali dentro da área, e você coloca um meia que é quase tão criador quanto o Arrascaeta, mas que tem mais vigor. Né, o Paquetá ali acha passes e jogadas mágicas também, mais ou menos na linha do Arrasca. Talvez não tanto, né? Mas ele tem muito mais vigor físico, então ele consegue controlar melhor a bola no meio de campo. Eu vejo, por exemplo, o Paquetá e o Gerson, que hoje tá no Cruzeiro, né, como jogadores parecidos. É muito difícil de tirar a bola deles. Eles acham passes, mas eles também conseguem reter a bola, segurar o jogo, ganhar tempo. Isso é muito importante no futebol, além de marcar, é claro. Então essas mudanças equilibraram um pouquinho mais, né, o jogo, porque deram mais consistência para o Flamengo não deixar o Cruzeiro ter tanta pressão. E aí também acontece, né? Logo depois da substituição, você teve uma jogada que foi uma falta, que foi cruzada na área, e aí a bola meio que bate-rebate, pega na trave, pega ali não sei quem, sobra com o Paquetá, que tinha acabado de entrar, que se eu não me engano foi o primeiro toque na bola dele, ele fuzilou o gol e empatou o jogo. E aí o combo dessa troca, dessa mudança tática, com o gol do Flamengo, de novo muda completamente o cenário do segundo tempo. Da mesma forma que ali, né, no inicinho, com o gol do Cruzeiro, o jogo ficou muito a favor do Cruzeiro. A partir dos 20, 20 e poucos, o jogo muda e fica a favor do Flamengo. Né? É impressionante isso, é realmente impressionante. O Cruzeiro sentiu demais o gol. O estádio deu uma murchada, o que é natural, o estádio murcha, mas os jogadores do Cruzeiro sentiram legal. A partida perde intensidade, o Flamengo tem mais controle, consegue ter mais a bola no pé, porque no fundo, empatar fora de casa no jogo de ida pro Flamengo não estava de tão ruim. O ideal pro Flamengo ali era tentar diminuir o ritmo e quem sabe achar o segundo gol, e não deixar o Cruzeiro fazer nada. E o Cruzeiro caiu nessa, ele entrou nesse jogo e permitiu que o Flamengo fizesse isso. Até porque, emocionalmente, o golpe tomou um golpe, né? E aí demora um tempo para os caras voltarem. Mas como já foi ali mais para a reta final do jogo, o Cruzeiro só foi realmente se recuperar por muito tarde, cara. Só voltou a realmente criar alguma chance ali por volta dos 40, né? 40, 40 e pouco, né? Que começa de novo até aquele ímpeto dos minutos finais. E ali no finalzinho tem uma jogada, né? Principalmente, eu acho que a principal jogada foi o arranque que teve pelo meio do Gerson, que ele escapa da falta do Pulgar, consegue invadir a área e o Pulgar no último instante tira essa bola, que seria provavelmente o gol do Gerson, já aos 40 e tralalá, 47, 49, que eu acho que foi a grande jogada ali do Cruzeiro depois do gol do Flamengo. Com isso, o jogo acabou empatado e agora tudo será decidido no Maracanã. Né, no Maracanã, semana que vem, Maracanã certamente lotado. Quem ganhar leva. Se empatar, nós iremos para as penalidades. Eu acho que vai ter outro jogo muito parecido com esse. Extremamente disputado, extremamente técnico e bem jogado. Os dois times querendo resolver o jogo e ninguém querendo levar nada para os pênaltis. Dito isso, foi esse o jogo. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo, um bom jogo e eu espero que o da volta também seja. Para completar o nosso vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre a demissão do Zubeldia no Fluminense, né? Ele já vinha sendo muito criticado pela mídia do Fluminense, né? A mídia especializada do Fluminense, mas a mídia esportiva em geral e pelos torcedores do Fluminense também.
E não foi só pelo empate com o Rivadavia, né, com o Independente Rivadavia da Argentina, foi por muito mais do que isso, né? O Fluminense já teve uma fase de grupo de Libertadores um pouco complicada, né? Ficou com 8 pontos em segundo lugar, né? 8 pontos em 6 jogos, mas conseguiu se classificar. A empata em casa com o Rivadavia no Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma campanha muito complicada, foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, empatou com o Botafogo recentemente, por exemplo, no Brasileirão. E se eu não me engano, cara, o Fluminense vem de uma sequência de 8 jogos sem vencer, cara. 8 jogos sem vencer. É muita coisa, cara. É muita coisa. Né? Não dá para um time como o Fluminense, que tem várias peças interessantes, várias peças. Você tem o Hulk, você pode até assim avaliar a idade, condição física, mas você tem o Hulk, você tem Cano, você tem Savarino, você tem Soteldo, você tem o Ganso, você tem o Hércules, você tem o Martinelli, você tem o Lúcio Acosta, você tem vários jogadores tecnicamente bons e o time não tá jogando nada. O time parece que é um catado em campo, não sabe o que tá fazendo. E a demissão do Zubeldia já estava sendo cogitada desde a eliminação pro Vasco na Copa do Brasil, empate pro Botafogo, mas foi levada até a Liberta, porque enfim, tá chegando, vamos ver no que vai dar. Depois de mais um resultado duvidoso, aí acabou caindo. E é complicado, porque a sequência do Fluminense agora, além, né, de resolver a classificação na semana que vem na Libertadores, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, também o Fluminense tem uma sequência aí que é pegar o Palmeiras esse sábado. Então, daqui a 2 dias, o Fluminense vai enfrentar o líder do campeonato e depois vai decidir a vida dele na Libertadores. Eu acho que apelaram para o famoso fato novo, né? O famoso fato novo. Porque, obviamente, né, não vai ter um técnico novo até o fim de semana e provavelmente até quarta que vem, e vai com o Marcão, né, que é o assistente técnico permanente do Fluminense, que já serviu de tapa-buraco várias vezes, para compor aí nesses dias de treino. Mas eu acho que é muito mais por uma questão psicológica, para tentar chacoalhar o elenco, para os caras que não gostavam mais do Zubeldia ficarem mais empolgados, e para tentar dar algum ritmo, aquela união do, pô, a gente tem que se unir, vamos entregar tudo que nós podemos, porque às vezes é isso que também ajuda no futebol no curto prazo, né? Por exemplo, o Fluminense tá numa draga tenebrosa, né? Draga tenebrosa. Se ganha do Palmeiras no final de semana no Maracanã, o que é possível, porque o time do Fluminense é bom, né? Já muda o cenário. Porque, pô, já dá uma injeção de ânimo, pô, trocou o técnico, injeção de ânimo, já vai jogar contra os argentinos com uma outra pegada, chega lá, se consegue a classificação, mesmo que na Bacia das Almas, você respira para chegar um novo técnico. O ambiente já tá bem mais tranquilo. Bem, não quer dizer que tá resolvido, mas já tá bem mais tranquilo. Então é aquela tentativa do fato novo e de fato o Zubeldia não estava conseguindo mais tirar nada do Flu. Ele teve uma passagem interessante, ele teve esse voto de confiança, não é um técnico ruim, mas parece que o trabalho dele bateu ali num teto e ele não sabia mais para onde ir. Né? Chegaram várias peças novas no time também desde o ano passado e ele parece que não conseguiu ou moldar o estilo dele de treino ou encaixar ou fazer com que as coisas acontecessem, né? Tipo assim, do jeito que ele pensa o futebol, encaixar essas novas peças. Ou então mudar o jeito que ele pensa o futebol. Ele parece que não conseguiu nenhum dos dois. E ficou nesse meio termo esquisito. E aí o Fluminense só empata jogo, empata jogo, empata jogo, empata jogo. Não é uma tragédia colossal. Mas também não resolve a vida de ninguém. Né? Uma das piores coisas no futebol é você ficar jogando para empatar. Porque você vai somando parece que não tá tão ruim. Mas tá bem ruim. Empatar é mais próximo de perder do que ganhar no futebol de pontos corridos. Né? De mata-mata é diferente. Mas no pontos corridos, empatar dá 1 ponto. Perder dá 0 e ganhar dá 3. Isso quer dizer que quando você empata, você tá mais próximo de estar perdendo do que de estar ganhando matematicamente pro campeonato. É péssimo. Empate é muito, muito ruim. Né? Então, isso sempre tem que ser levado em consideração aí quando estamos falando de campanhas. E o Zubeldia tava assim, ele empata, 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 tá péssimo. Não tá péssimo, mas bom não tá, né? Não dá pra levar isso pra sempre. Uma hora, alguma coisa tem que acontecer. E aconteceu. O Zubeldia caiu e vamos ver quem pode ser aí o novo técnico do Fluminense. Não tem tantas possibilidades no mercado, né? Eu vi gente falando de Tite, mas eu não acho interessante. Subir o Fred do Sub-20, eu também acho muito cedo. Ele nem treinou o Sub-20, eu acho. Então é uma situação um pouco complicada. Não sei quem que o Fluminense estaria pensando em trazer. Muito provavelmente algum nome de fora, né? Alguém aí, não sei se o Marcelo Gallardo, por exemplo, está disponível, né, no mercado, nem o valor que ele cobra, né? Mas provavelmente deve tentar alguém de fora, porque dentro do país, a não ser que tire um técnico de um time, tá meio difícil nesse momento. Dito isso, vamos ver o que espera também para o Fluminense nesses próximos dias. E com isso encerramos o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço
e até a próxima.